Florence Scovel Shinn descobriu algo extraordinário sobre a manifestação. Algo que funciona em apenas 24 horas. E o que é chocante? A maioria das pessoas está fazendo exatamente o contrário do que ela ensinou. Em 1925, Florence, atuando como conselheira espiritual no Rio de Janeiro, recebeu em seu consultório uma mulher desesperada. Essa mulher havia perdido tudo: casa, marido, emprego. Florence decidiu testar uma técnica específica, que havia descoberto ao estudar as leis da atração. E o que aconteceu nas próximas 24 horas mudou não apenas a vida dessa mulher, mas gerou o método de manifestação mais poderoso já registrado na história. Mas antes de revelar essa técnica, você precisa entender por que 99% das tentativas de manifestação fracassam miseravelmente. A resposta vai te surpreender. A maioria das pessoas tenta manifestar usando força de vontade, concentração intensa no que desejam, visualizações por horas, listas intermináveis de objetivos. Florence descobriu que isso é exatamente o oposto do que funciona. A mente racional, segundo Florence, é como tentar dirigir um carro olhando apenas para o espelho retrovisor. Ela cria resistência, dúvida e ansiedade. O verdadeiro poder reside em uma parte da mente que a maioria nem sabe que existe. Florence chamava isso de sabedoria interior. Uma inteligência superior que conhece o caminho mais direto para qualquer resultado. E ela descobriu como acessar essa inteligência em segundos, não em anos de meditação. Aqui está o primeiro segredo que Florence ensinou. A manifestação não acontece através do esforço, mas através da alegria. Quando você está verdadeiramente alegre sobre algo, não existe resistência. A dúvida desaparece. A ansiedade evapora. Mas como criar essa alegria genuína sobre algo que ainda não aconteceu? Florence desenvolveu uma técnica específica que ela chamou de brincadeira da criação. O processo é surpreendentemente simples. Florence ensinava seus clientes a tratarem seus desejos como um jogo divertido, não uma necessidade desesperada. Quando você brinca, você relaxa. Quando relaxa, você permite que o universo trabalhe através de você, não contra você. A mulher que Florence ajudou em 1925 aplicou exatamente essa técnica. Em vez de se desesperar por um emprego, ela começou a brincar de ser a funcionária perfeita para uma empresa específica. Ela imaginou conversas alegres com colegas que ainda não conhecia. Visualizou-se contribuindo de forma valiosa, sentindo-se útil e apreciada. 24 horas depois, ela recebeu um telefonema inesperado. Uma empresa onde nunca havia se candidatado a contratou para uma posição que nem sabia que existia. O salário era exatamente o dobro do que ela ganhava antes de perder tudo. Coincidência? Florence provou que não. Ela documentou centenas de casos semelhantes ao longo de sua carreira. O segundo segredo de Florence é ainda mais poderoso: usar palavras como se fossem fórmulas químicas. Cada palavra carrega uma vibração específica. As palavras certas podem acelerar a manifestação. As palavras erradas podem bloqueá-la completamente. Florence descobriu que existem 5 palavras específicas que ativam instantaneamente a sabedoria interior. Essas palavras foram testadas por milhares de pessoas ao longo de quase um século. A primeira palavra é agradecimento, mas não o agradecimento comum. Florence ensinou o agradecimento antecipado. Agradecer por algo como se já tivesse acontecido. Isso confunde a mente racional e permite que a sabedoria interior assuma o controle. A segunda palavra é liberdade. Quando você declara internamente que é livre para ter, ser ou fazer algo, você quebra as barreiras mentais que impedem a manifestação. A terceira palavra é harmonia. Florence descobriu que tudo no universo busca equilíbrio. Quando você alinha seus desejos com a harmonia universal, a manifestação acontece naturalmente.
sem esforço. A quarta palavra é abundância. Mas Florence usava essa palavra de forma específica. Ela não falava sobre abundância financeira diretamente. Falava sobre abundância de oportunidades, de ideias, de conexões certas no momento certo. A quinta palavra é a mais poderosa. Agora. Florence ensinou que o universo opera apenas no presente. Quando você diz, eu quero, ou eu vou ter, está projetando seu desejo para o futuro. Quando diz, eu tenho agora, está trazendo para o presente. Mas aqui está onde a técnica de Florence se torna verdadeiramente revolucionária. Ela não usava essas palavras em afirmações repetitivas. Isso seria força mental novamente. Ela as usava em uma conversa natural com o universo, como se estivesse falando com um amigo íntimo e confiável. Deixe-me dar um exemplo específico. Em vez de repetir, eu tenho abundância financeira 50 vezes, Florence ensinava algo como, obrigado por essa liberdade financeira que sinto agora. É incrível como as oportunidades fluem em harmonia quando confio que a abundância já está aqui. Sente a diferença? Uma é mecânica e forçada. A outra é natural e alegre. A sabedoria interior responde apenas ao que é natural. O terceiro segredo de Florence é sobre o tempo divino. Ela descobriu que existe um momento específico em cada dia, quando a sabedoria interior está mais receptiva. Esse momento não é o mesmo para todo mundo, mas existe uma forma de identificá-lo. Florence chamava isso de momento de ouro. É aquele momento durante o dia quando você se sente naturalmente otimista, conectado, em paz. Para algumas pessoas acontece de manhã cedo. Para outras, no final da tarde. Algumas descobrem que é tarde da noite. A técnica é aplicar a brincadeira da criação, exatamente durante esse momento de ouro. A combinação do estado mental ideal com as palavras certas e a atitude de brincadeira cria o que Florence chamava de tríade perfeita. E aqui está a parte que vai te surpreender. Florence descobriu que, quanto menos você pensar sobre o desejo após aplicar a técnica, mais rápido ele se manifesta. Ela chamava isso de lei do esquecimento sagrado. É como plantar uma semente. Depois de plantá-la, você não fica desenterrando para ver se está crescendo. Você confia no processo natural e segue com sua vida. O mesmo acontece com a manifestação. Mas como ter certeza de que a técnica está funcionando? Florence desenvolveu sinais específicos que indicam quando a sabedoria interior assumiu o controle do processo. O primeiro sinal é uma sensação súbita de alívio, como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Isso significa que você parou de forçar e permitiu que o universo trabalhe. O segundo sinal são as sincronicidades. Começam a aparecer coincidências relacionadas ao seu desejo. Você escuta uma conversa aleatória sobre o assunto. Vi um artigo que se relaciona com o que você quer. Encontra pessoas conectadas ao seu objetivo sem procurar. O terceiro sinal é o mais poderoso. Você para de se preocupar com o quando ou o como vai acontecer. Sente uma confiança natural de que já está encaminhado. Florence chamava isso de certeza sem esforço. Quando esses 3 sinais aparecem, a manifestação já está em movimento no mundo físico. É apenas uma questão de tempo até você ver os resultados. Florence documentou casos de pessoas que viram resultados em questão de horas. Outras levaram alguns dias ou semanas. Mas todas que seguiram exatamente a técnica conseguiram manifestar o que desejavam. O quarto segredo é sobre o que Florence chamava de interferência mental. Mesmo aplicando a técnica corretamente, muitas pessoas sabotam o processo sem perceber. A interferência mais comum é ficar checando se está funcionando. É como pressionar o botão do elevador várias vezes. Não faz chegar mais rápido. Só cria frustração. A segunda interferência é contar para outras pessoas antes da manifestação acontecer. Florence descobriu que isso dilui a energia. É como furar um pneu.
A pressão se perde gradualmente. A terceira interferência é tentar manifestar várias coisas ao mesmo tempo. A intuição trabalha melhor com foco único. Florence recomendava escolher uma coisa por vez e aplicar toda a energia naquele objetivo específico. O quinto e último segredo de Florence é o mais controverso. Ela descobriu que nem todo mundo está pronto para manifestar qualquer coisa. Existe o que ela chamava de alinhamento espiritual. Algumas pessoas querem manifestar vingança, controle sobre outras pessoas ou coisas que podem prejudicar alguém. Florence observou que esses desejos ou não se manifestam ou trazem consequências negativas. O universo, segundo Florence, tem uma inteligência própria. Ele só colabora com desejos que estão alinhados com o bem maior. Isso não significa que você não pode querer coisas materiais. Significa que precisa querer por razões que incluem gratidão, crescimento e contribuição. Por exemplo, por querer dinheiro apenas para ostentar raramente funciona. Mas querer recursos financeiros para ter liberdade, ajudar a família ou contribuir para causas importantes, isso funciona rapidamente. Florence testou essa teoria ao longo de décadas. Os resultados foram consistentes. Desejos alinhados com amor, gratidão e contribuição se manifestam rapidamente. Desejos baseados em medo, carência ou ego enfrentam resistência. Agora você conhece a técnica completa de Florence Scovel Shinn. 5 elementos, trabalhando juntos. Alegria em vez de esforço. Palavras certas no momento certo. Timing divino. Esquecimento sagrado. E alinhamento espiritual. Mas saber a técnica não é o suficiente. Florence sempre enfatizava que conhecimento sem aplicação é inútil. A manifestação não acontece na teoria. Acontece na prática diária. Na decisão de confiar no processo, mesmo quando a mente racional duvida. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece a verdade nessas palavras. Talvez seja o momento de parar de tentar forçar o que você quer e começar a permitir que aconteça naturalmente. Florence sempre dizia: o fluxo da vida é um jogo de dar e receber. Quando você dá confiança ao universo, ele retribui com manifestações além da sua imaginação. A técnica dela não é apenas sobre conseguir coisas. É sobre descobrir que você já tem tudo dentro de si. A manifestação externa é apenas o reflexo do que você reconhece internamente. E talvez esse seja o verdadeiro segredo que Florence descobriu. Não manifestamos o que queremos. Manifestamos o que somos. Quando você se torna alguém que naturalmente atrai abundância, amor, oportunidades, o mundo físico simplesmente reflete essa realidade interna. A mulher que Florence ajudou em 1925, não. Conseguiu apenas um emprego. Ela descobriu uma nova versão de si mesma. Confiante, valiosa, capaz de criar soluções em vez de apenas reagir a problemas. Isso é manifestação real. Não truques mentais ou técnicas superficiais. É uma transformação profunda na forma como você se relaciona com a vida e com suas possibilidades ilimitadas. Florence deixou esse legado para o mundo. Você não precisa implorar ao universo. Não precisa convencer ninguém de que merece o que deseja. Você só precisa lembrar quem realmente é. Um ser capaz de criar realidades através da alegria, da confiança e do amor. O resto é apenas detalhes técnicos. O poder real sempre esteve dentro de você. Mas deixe-me compartilhar com você mais 3 casos documentados por Florence que vão mostrar exatamente como aplicar essa técnica na prática. Porque uma coisa é entender a teoria, outra é ver funcionando na vida real. O primeiro caso aconteceu em 1928. Um homem chamado Roberto procurou Florence completamente falido. Ele tinha uma pequena loja de ferragens que estava indo à falência. As dívidas se acumulavam. Os fornecedores não queriam mais vender a prazo. E ele estava há semanas de perder tudo. Florence aplicou com ele a técnica completa. Primeiro,
Eles identificaram o momento de ouro de Roberto, que era às 6 da manhã, quando ele acordava naturalmente. Nesse horário, Roberto se sentia mais otimista e conectado. Durante esse momento especial, Roberto começou a aplicar o fluxo da vida. Em vez de se desesperar pela situação financeira, ele começou a brincar de ser o dono da loja de ferragens mais próspera da região. Ele visualizava clientes entrando constantemente, comprando não apenas itens básicos, mas fazendo grandes compras para reformas e construções. Imaginava conversas alegres com fornecedores que queriam trabalhar com ele, porque a loja era sinônimo de sucesso. E aqui está a parte crucial. Roberto usou as 5 palavras de poder que Florence ensinou. Todas as manhãs, durante seu momento de ouro, ele dizia: agradeço pela liberdade financeira que sinto agora. É incrível como as oportunidades fluem em harmonia quando confio que a abundância já está aqui. Mas não repetia como um mantra mecânico. Ele falava como se estivesse conversando com um amigo próximo, com gratidão genuína e alegria natural. Florence orientou Roberto a não contar para ninguém sobre a técnica e a parar de checar constantemente se estava funcionando. A parte mais difícil foi ensinar o esquecimento sagrado, aplicar a técnica e depois seguir com o dia normalmente, confiando no processo. Em 7 dias, algo extraordinário aconteceu. Um incorporador local apareceu na loja de Roberto procurando um fornecedor exclusivo para um novo bairro que estava sendo construído. Ele precisava de alguém confiável para fornecer todas as ferragens para 50 casas. O contrato que o incorporador ofereceu não apenas salvou a loja de Roberto da falência, como a transformou na mais lucrativa da região. Mas o mais impressionante é que o incorporador disse algo que arrepiou Roberto. Eu estava dirigindo pela rua sem intenção de parar, mas algo me impeliu a entrar aqui. Senti que esta era a loja certa. Florence Shinn documentou centenas de casos semelhantes. Ela percebeu que quando a técnica funcionava corretamente, as soluções chegavam através de pessoas e situações que pareciam ser coincidências impossíveis. Um verdadeiro mistério a ser desvendado. O segundo caso que quero compartilhar é ainda mais impressionante. Em 1932, uma jovem chamada Maria estava desesperada para encontrar o amor verdadeiro. 32 anos, solteira e sentindo o peso do tempo. Ela já havia tentado tudo: clubes, encontros marcados por amigas, até mesmo videntes. Nada parecia funcionar. Os poucos relacionamentos que começavam terminavam em frustração, uma profunda decepção. Quando Maria chegou ao consultório de Florence Shinn, estava convencida de que o problema era com ela. Achava que não era bonita o suficiente, interessante o suficiente, que havia algo de errado, algo que a afastava dos homens, uma crença limitante, um peso na alma. Florence Shinn, com sua sabedoria ímpar, identificou o problema real. Maria estava tentando manifestar o amor através do desespero, da carência. Estava usando força de vontade excessiva, preocupação constante, ansiedade, exatamente o oposto do que a lei da atração preconiza. A primeira coisa que Florence Shinn fez foi ensinar Maria a parar de procurar ativamente. Isso confundiu Maria, inicialmente. Como ela ia encontrar alguém sem procurar? Uma pergunta natural, uma dúvida compreensível. Florence Shinn explicou que a procura desesperada cria uma energia de carência, uma energia que repele exatamente o que você quer atrair. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais aperta, mais escapa. Uma metáfora perfeita, simples e poderosa. Maria aprendeu a aplicar o fluxo da vida ao amor. Em vez de se desesperar por um relacionamento, ela começou a brincar de ser a parceira perfeita para alguém especial que ainda não conhecia. Uma mudança de perspectiva, uma transformação interna. Durante seu momento de ouro, que era no final da tarde, quando voltava do trabalho,
Maria visualizava conversas interessantes com um homem que a fazia rir genuinamente. Imaginava momentos de cumplicidade, viagens juntos, construindo uma vida compartilhada baseada em amor real e crescimento mútuo. Um sonho, uma visão, uma certeza interior. Ela usava as palavras de poder de forma natural. Agradeço pela liberdade de amar e ser amada que sinto. Agora. É maravilhoso como os relacionamentos fluem em harmonia quando confio que a abundância emocional já está aqui. Palavras de poder, afirmações poderosas que ressoam em seu coração. Mas Florence Shinn ensinou Maria algo específico sobre manifestar relacionamentos que ela não havia ensinado antes. O amor verdadeiro não pode ser forçado nem manipulado. Só pode ser atraído através de você se tornar a pessoa que naturalmente merece e atrai amor genuíno. Uma verdade profunda, um ensinamento transformador. Maria passou 3 meses aplicando a técnica. Durante esse tempo, algo notável aconteceu. Ela parou de se sentir desesperada por um relacionamento. Começou a aproveitar sua própria companhia, a desenvolver hobbies que realmente gostava, a se tornar mais interessante e autêntica. Uma transformação interior, um florescer pessoal. E então, em uma tarde comum, Maria estava em uma livraria procurando um livro sobre jardinagem quando derrubou uma pilha de livros, acidentalmente. Um homem que estava próximo a ajudou a recolher os livros. O acaso, a sincronicidade, o destino. Eles começaram a conversar sobre jardinagem. Descobriram que ambos tinham uma paixão por cultivar plantas. A conversa fluiu naturalmente por 2 horas. Quando perceberam, a livraria estava fechando. Uma conexão instantânea, uma afinidade profunda. O homem, chamado David, convidou Maria para tomar um café. 6 meses depois, eles estavam noivos. Maria disse a Florence Shinn que nunca havia experimentado um amor tão natural e compatível. Um amor verdadeiro, um amor duradouro. O interessante é que David confessou para Maria que também não estava procurando ativamente por um relacionamento quando se conheceram. Ele estava focado na carreira e em seus hobbies. Foi exatamente essa falta de desespero mútua que permitiu que a conexão real acontecesse. A harmonia, o equilíbrio, a reciprocidade. O terceiro caso que Florence Shinn documentou mostra como a técnica funciona até mesmo em situações aparentemente impossíveis. Em 1935, uma mulher chamada Helena procurou Florence Shinn com um problema médico que os doutores consideravam incurável. Helena havia sido diagnosticada com uma condição rara que estava causando perda progressiva de visão. Os médicos disseram que em questão de meses ela ficaria completamente cega. Não havia tratamento conhecido na época. Uma sentença de morte. Um futuro sombrio. Florence Shinn não era médica e nunca prometeu curas miraculosas. Mas ela sabia que a sabedoria interior tinha acesso a possibilidades que a mente racional nem imagina. Ela decidiu ensinar Helena a aplicar a técnica para a cura. Uma fé inabalável. Uma confiança profunda. O processo foi diferente dos casos anteriores. Helena não podia simplesmente brincar de ter visão perfeita enquanto estava perdendo a capacidade de ver. A técnica precisava ser adaptada para a realidade médica séria. Uma abordagem sensível. Uma adaptação inteligente. Florence Shinn ensinou Helena a usar o fluxo da vida, focando na vitalidade geral e na capacidade natural do corpo de se curar. Em vez de negar o diagnóstico médico, Helena aprendeu a trabalhar com a inteligência superior que governa todos os processos de cura. Uma integração, uma harmonia. Durante seu momento de ouro, que era de manhã cedo, antes do nascer do sol, Helena visualizava seu corpo funcionando em harmonia perfeita. Ela imaginava cada célula, cada tecido, cada órgão trabalhando com inteligência divina para restaurar o equilíbrio natural. Uma meditação poderosa, uma visualização profunda.
Helena usava as palavras de poder de forma específica para a cura. Agradeço pela liberdade de saúde perfeita que sinto. Agora, é incrível como a cura flui em harmonia quando confio que a abundância de vitalidade já está aqui. Afirmações curativas. Palavras de fé. Mas Florence Shinn adicionou algo importante. Helena também deveria continuar seguindo todas as orientações médicas e buscando os melhores tratamentos disponíveis. A técnica espiritual não substituía o cuidado médico, mas trabalhava junto com ele. Uma abordagem holística. Uma integração completa. 3 semanas depois de começar a aplicação da técnica, Helena recebeu uma ligação inesperada. Um novo especialista tinha chegado à cidade, trazendo uma técnica experimental que havia mostrado resultados promissores em casos similares ao dela. Uma oportunidade. Uma porta que se abre. Helena se submeteu ao novo tratamento. Em 6 meses, sua visão estava completamente restaurada. Os médicos consideraram o caso extraordinário, mas não conseguiam explicar completamente por que o tratamento havia funcionado tão bem com ela especificamente. Um mistério, um enigma. Florence Shinn observou algo interessante nestes 3 casos e em centenas de outros. A técnica nunca funciona contra as leis naturais, mas sempre encontra caminhos inesperados. Dentro dessas leis, uma sabedoria inegável. Uma verdade universal. Roberto não ganhou dinheiro caindo do céu. O incorporador apareceu através de uma sequência lógica de eventos. Mas eventos que pareciam ser organizados por uma inteligência superior. A ordem natural. A sincronia perfeita. Maria não encontrou um príncipe encantado mágico. Ela conheceu David através de circunstâncias normais, mas circunstâncias que foram orquestradas de forma perfeita para conectar 2 pessoas compatíveis no momento certo. O destino, o momento perfeito. Helena não foi curada por um milagre inexplicável. Ela encontrou o tratamento médico certo através de uma coincidência que a colocou em contato com o especialista ideal no momento necessário. A sincronicidade. A inteligência superior. Florence Shinn chamava isso de milagres dentro da ordem natural. O universo não quebra suas próprias leis para atender seus desejos. Uma verdade profunda. Uma compreensão essencial. Ele organiza eventos, pessoas e oportunidades de forma tão perfeita que parece impossível ser casual. Impossível mesmo. E aqui está uma observação crucial que Florence Scovel Shinn fez ao longo de décadas estudando manifestação. Quanto mais você aplica a técnica, mais sensível você fica para reconhecer e seguir essas organizações perfeitas do universo. No começo, você pode perder oportunidades por não reconhecê-las, ou pode resistir a situações que não parecem ser exatamente o que você pediu, mas que são, na verdade, caminhos melhores para o que você realmente quer. É como um rio serpenteando. Às vezes, o caminho mais curto não é o mais fluido. Com o tempo e a prática, você desenvolve o que Florence chamava de intuição manifestadora. A capacidade de sentir quando uma oportunidade, pessoa ou situação faz parte do processo de manifestação, mesmo que não pareça óbvio inicialmente. É como a brisa suave que sopra antes da tempestade. Um sinal sutil, mas poderoso. Existem também sinais específicos que Florence ensinou seus clientes a observar. O primeiro é uma sensação de facilidade inesperada. Quando algo que normalmente seria difícil ou complicado acontece de forma surpreendentemente fácil. Pode ser manifestação em ação. Imagine uma porta se abrindo sem esforço. O segundo sinal são as sincronicidades relacionadas ao timing. Você chega em algum lugar exatamente no momento certo. Encontra exatamente a pessoa que pode ajudar. Ou recebe informações importantes no momento perfeito. É como se o universo estivesse conspirando a seu favor. O terceiro sinal é uma sensação interna de que algo é certo, mesmo que não faça sentido logicamente. Florence ensinou que a sabedoria interior se comunica através da intuição,
não da lógica. Quando você sente que deve seguir determinado caminho, mesmo sem saber por quê, pode ser orientação do processo de manifestação. Confie na sua intuição. Ela é sua bússola interior. Mas Florence também alertava sobre falsos sinais. Nem toda facilidade é manifestação. Às vezes são apenas circunstâncias favoráveis. Nem toda sincronicidade significa algo. Algumas são genuinamente casuais. E nem toda intuição é orientação superior. Às vezes são apenas desejos disfarçados. A sabedoria está em discernir a diferença. Como distinguir? Florence dizia que sinais genuínos de manifestação sempre vêm acompanhados de uma sensação de paz e alinhamento. Falsos sinais geralmente vêm com ansiedade, pressa ou necessidade de convencer outras pessoas. A paz é o sinal mais claro. A técnica de Florence é poderosa, mas não é mágica no sentido de quebrar as leis naturais. É mágica no sentido de alinhar você com inteligências superiores que podem organizar a realidade de formas que a mente racional jamais conseguiria planejar. É como a dança harmoniosa entre o céu e a terra. E talvez esse seja o aspecto mais profundo do trabalho de Florence Scovel Shinn. Ela não ensinou truques para conseguir coisas. Ela ensinou como participar conscientemente da criação da realidade, trabalhando em harmonia com a lei da atração, em vez de lutar contra ela. Quando você verdadeiramente compreende e aplica seus ensinamentos, não está apenas manifestando objetos, situações ou relacionamentos. Está descobrindo seu papel como co-criador consciente da sua experiência de vida. Você é um artista pintando sua própria realidade. E isso, segundo Florence, é o que diferencia a manifestação real de pensamento positivo superficial. Manifestação real transforma quem você é, não apenas o que você tem. E quando você muda internamente, o mundo externo não tem escolha, a não ser refletir essa nova realidade. Antes de concluir, deixe-me compartilhar os erros mais comuns que Florence observou em pessoas que tentavam aplicar a técnica sem sucesso. Esses erros são tão sutis que a maioria nem percebe que os está cometendo. O primeiro erro é tentar manifestar a partir de uma posição de carência. Quando você quer algo porque se sente incompleto sem aquilo, está manifestando a partir do vazio. Florence descobriu que o universo responde ao que você é, não ao que você precisa. Se você se sente pobre e tenta manifestar dinheiro para não se sentir mais pobre, está reforçando a sensação de pobreza. O universo ouve: eu sou pobre, com mais clareza do que eu quero dinheiro. Foque na abundância que já existe dentro de você. Florence ensinava que antes de manifestar qualquer coisa externa, você precisa encontrar uma forma de se sentir completo internamente. Não uma falsa sensação de completude, mas uma conexão real com sua essência abundante. Cultive a gratidão pelo que você já tem. O segundo erro é confundir visualização com fantasia. Visualização eficaz, segundo Florence, não é apenas ver imagens mentais. É sentir a realidade emocional de já ter o que você deseja, de forma tão natural que não há esforço envolvido. Fantasia, por outro lado, é escapismo. É criar cenários elaborados para fugir da realidade atual. Florence observou que pessoas que fantasiavam demais tinham mais dificuldade para manifestar porque estavam evitando o presente, não transformando-o. A diferença é sutil, mas crucial. Na visualização eficaz, você sente gratidão natural. Na fantasia, você sente uma excitação artificial seguida de decepção quando volta à realidade. A gratidão é a chave. O terceiro erro é tentar controlar o como. Florence repetia constantemente: seu trabalho é definir claramente o quê e entregar completamente o como para o universo. Confie no processo. Muitas pessoas sabotam a manifestação porque têm ideias fixas sobre como o resultado deve aparecer. Elas querem um emprego específico em uma empresa específica, através de um caminho específico.
Quando o universo oferece oportunidades diferentes, elas resistem. Florence ensinou que o universo sempre tem acesso a possibilidades que sua mente consciente jamais consideraria. Quando você insiste em controlar o método, está limitando as soluções a apenas aquelas que você consegue imaginar. Abra-se para o inesperado. O quarto erro é misturar técnicas de manifestação diferentes. Florence observou que pessoas que aprendiam um método de um autor, outro método de outro autor, e tentavam aplicar tudo junto, raramente conseguiam resultados consistentes. Cada técnica opera em uma frequência específica. Misturar abordagens diferentes cria confusão energética. Como tentar sintonizar várias estações de rádio ao mesmo tempo? Escolha um método e seja consistente. Florence recomendava escolher uma abordagem e aplicá-la consistentemente por pelo menos 90 dias, antes de considerar qualquer modificação. A constância é fundamental. O quinto erro é não fazer o trabalho interno necessário. Manifestação não é apenas técnica mental. Requer alinhamento completo entre pensamentos, emoções, crenças e ações. Se você quer manifestar abundância financeira, mas tem crenças profundas de que dinheiro é sujo ou pessoas ricas são gananciosas, essas crenças criarão resistência inconsciente que sabotará qualquer técnica. Florence desenvolveu métodos específicos para identificar e transformar crenças limitantes. Ela ensinou que manifestação eficaz sempre inclui limpeza interna, não apenas aplicação de técnicas externas. O trabalho interior é tão importante quanto o exterior. Um dos aspectos mais fascinantes do trabalho de Florence é como ela lidava com manifestações que pareciam não funcionar. Em vez de descartar a técnica, ela investigava os obstáculos ocultos. Florence descobriu que, às vezes, o que parece falha na manifestação é, na verdade, proteção divina. O universo pode estar impedindo algo que você quer, porque tem acesso a informações que você não tem. Às vezes, o universo tem planos melhores para nós. Ela documentou casos de pessoas que ansiavam desesperadamente por um emprego, um relacionamento, uma oportunidade. A manifestação parecia falhar, mas meses depois, a descoberta. A empresa quebrou. O relacionamento seria tóxico. A oportunidade, uma armadilha disfarçada. Florence Scovel Shinn chamava isso de não recebido por proteção. Sua técnica incluía uma oração específica, um segredo precioso que ela compartilhava. Isto ou algo melhor agora se manifesta para o meu bem supremo. Essa pequena adição, essa pequena chave, permite que o universo substitua seu pedido por algo superior. Se necessário, Florence observou que pessoas com essa flexibilidade, essa entrega à sabedoria superior, tinham resultados mais surpreendentes e satisfatórios, muito mais gratificantes. Outro aspecto profundo dos ensinamentos de Florence é sobre o tempo divino, o timing perfeito do universo. Ela descobriu a diferença crucial entre manifestação forçada e manifestação natural. Manifestação forçada é como querer arrancar uma flor que ainda não desabrochou. Você pode conseguir, mas a flor estará machucada, sem beleza. Acontece quando você conquista algo através de pressão, manipulação ou de um esforço mental excessivo. Você alcança o resultado, sim, mas ele vem com complicações, estresse, consequências inesperadas, um preço alto a ser pago. Manifestação natural. Essa é diferente. Flui como um rio, sem esforço excessivo. As oportunidades aparecem, como um presente inesperado. As pessoas certas surgem, como se guiadas por uma força invisível. Os recursos se alinham, como peças de um quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. Você age quando necessário, mas não há luta constante. Há uma dança, uma harmonia. Florence ensinava que quando você está manifestando em harmonia com o tempo divino, existe uma sensação de que tudo está se desenrolando perfeitamente. Mesmo que não seja no seu cronograma ideal, confie no processo. O trabalho de Florence
também incluía ensinamentos específicos sobre como lidar com a resistência externa. Nem sempre as pessoas ao seu redor vão apoiar suas mudanças positivas. Às vezes, elas até te sabotam. Quando você começa a manifestar abundância, crescimento, felicidade genuína, você pode, inconscientemente, desafiar pessoas que estão estagnadas. Elas podem tentar te desanimar, criticar seus métodos, criar drama para te puxar de volta ao nível de energia anterior. A inveja, a mesquinhez, muitas vezes se manifestam como obstáculos. Florence ensinou técnicas específicas para manter sua vibração alta, mesmo quando enfrentando resistência social. Uma das mais eficazes é o que ela chamava de escudo de amor compassivo. Em vez de revidar críticas ou se defender, você mantém um campo energético de amor genuíno ao seu redor. Um escudo protetor. Isso não significa aceitar comportamentos abusivos, mas não permitir que a negatividade alheia interfira no seu processo de crescimento. Florence observou que pessoas que conseguiam manter esse escudo de amor manifestavam resultados mais rápidos e estáveis. O amor compassivo não apenas protege, mas acelera a manifestação porque está alinhado com a frequência criativa do universo. É a frequência da abundância. O legado de Florence Scovel Shinn é imenso. Seus ensinamentos influenciaram praticamente todos os autores modernos de desenvolvimento pessoal e manifestação. Mas poucos conseguiram capturar a simplicidade profunda da sua abordagem. Florence não complicava. Ela não criava sistemas elaborados ou rituais complexos. Sua técnica funcionava porque estava baseada em princípios universais fundamentais: alegria, gratidão, confiança e amor. A simplicidade da fé. E talvez essa seja a lição final dos seus ensinamentos. Manifestação eficaz não é sobre aprender técnicas sofisticadas. É sobre retornar à simplicidade natural do seu ser verdadeiro. Quando você está alinhado com quem você realmente é, um ser naturalmente abundante, criativo e amado, a manifestação acontece automaticamente. Não porque você forçou, mas porque é a expressão natural da sua essência. Florence sempre dizia que o maior milagre não é conseguir o que você quer, é descobrir que você já é tudo o que sempre procurou fora de si mesmo. A manifestação externa é apenas o bônus que vem com essa descoberta interna, uma consequência natural da sua transformação interior. Se existe uma palavra que resume todo o trabalho de Florence Scovel Shinn, essa palavra é naturalidade. Quando a manifestação acontece naturalmente, sem forçar, sem lutar, sem desespero, aí você sabe que descobriu o verdadeiro segredo que ela deixou para o mundo. E esse segredo, como você agora sabe, não é complicado. É simples, profundo e está disponível para qualquer pessoa disposta a lembrar da sua própria natureza abundante e criativa. A natureza abundante da sua alma.